Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Evárzia. Bom, eu queria começar essa coluna de hoje voltando para o longínquo ano de 2021, cara. Um ano que parece que foi o ano passado, já que todo ano depois de 2020 é uma espécie de 2020 parte 2. Mas 2021 foi um ano em que a gente viu o lançamento de um filme chamado Não Olhe Para Cima, em inglês Don't Look Up. E Não Olhe Para Cima era uma espécie de comentário sobre a pandemia, né? Eu vou fazer um brevíssimo resumo do filme aqui para quem não viu. E claro, tem spoilers, né? Porque não tem como comentar sem falar isso, mas é um filme sobre cientistas que descobrem que um meteoro vai colidir com o planeta Terra. Esse meteoro tem tudo para destruir a vida no planeta Terra, né? As condições serão essas. Eles tentam alertar as pessoas, as autoridades, e eles são incapazes de fazê-lo, né? Por vários motivos. Bom, tudo relativamente dá errado, e é meio óbvio que vai dar errado pelo tom do filme, mas o interessante é o grande comentário a ser feito ali. Eu acho que Não Olhe Para Cima é um momento no filme em que o governo decide negar a existência do meteoro, que já é visível, né, a olho nu, e fala para as pessoas não olharem para cima, né, elas teriam que ignorar isso. E naquele momento ali da pandemia, isso era bastante claro, né, como as coisas vinham acontecendo. Parecia muito adequado, eu acho, como um comentário sobre a maneira como os ecossistemas de notícias conservadores lidaram com a pandemia. Mas eu tenho uma outra teoria sobre Não Olhe Para Cima, né? Eu acho que é um filme sobre a decadência do Império Americano. E eu falo isso porque não é só a questão dos cientistas e essa relação tensa com o governo. Eu acho que várias coisas que são vícios absurdos na sociedade americana hoje estão ali. Um exemplo é como a imprensa trata tudo, né? Meio a tom de piada, vamos ouvir os dois lados, não existe seriedade no comentário, tudo é showbiz, né? A outra coisa é, obviamente, como a política é, né? Essa coisa meio patética, onde você tem basicamente o país sendo governado por pessoas que parecem vilões cartunescos, e a incapacidade de fazer qualquer coisa boa, né? Basicamente isso, assim, você transformar qualquer coisa óbvia em um pedaço de uma guerra cultural inútil, né? A partir aí do conservadorismo americano e da mídia que o Rupert Murdoch tem, mas não vale só para dele. Você transforma tudo numa grande polêmica que você quer discutir em torno de todas as coisas e não se faz porra nenhuma. E também é um comentário bastante importante sobre a fraqueza dos ditos liberais, né, que seriam os progressistas nos Estados Unidos, a maneira como eles são chamados lá, porque são relativamente liberais em vários sentidos, mas é algo bastante diferente de chamar alguém de liberal no Brasil. Sobre a fraqueza dos caras, né, que são incapazes de se mobilizar, de fazer o que tem que ser feito, e no final vão tomar vinho e aguardar o fim do mundo juntinhos, e chorar e comentar alguma coisa. Mas eu acho que tem um comentário que é feito no Não Olhe Para Cima, e que é o que eu quero resgatar aqui, que é sobre o narcisismo das elites do Vale do Silício. Num determinado momento, no filme, se os caras falam, olha, a gente precisa destruir o meteoro, e é isso que nós vamos fazer. E aí um narcisista, obviamente, gente, inspirado um personagem inspirado e bilionário, dito gênio, chamado Peter Isherwell, né, um personagem fictício, que é de uma grande companhia e que doa dinheiro para presidente. Ele é a figura que quer
extrair os metais preciosos do meteoro e revolucionar a economia, e acaba basicamente condenando o planeta Terra à destruição. E é interessantíssimo olhar, porque é muito... A inspiração desse cara é o Elon Musk e companhia, né? Elon Musk, Peter Thiel e os outros que o acompanham. E isso está dito pelo diretor, pelo ator que interpretou o cara. É bem óbvio a maneira como isso está feito. E eu vou aproveitar isso porque eu vou continuar o meu assunto preferido desses últimos meses, que é o Vale do Silício. Nessa semana, duas coisas vieram a público, né? A primeira é que Elon Musk estava travado de drogas, né? Assim, absolutamente... bicho, não sei nem como explicar, gente. Eu tô pensando num verbo aqui que caiba, mas ele não estava só travado, ele estava dopado, absolutamente surtado e tomando assim, quantidades enormes de ketamina e outras drogas enquanto ele estava no campaign trail, né, na campanha do Donald Trump. Elon Musk já é muitas pessoas sabem que ele é um usuário de ketamina há muito tempo, e essa virou um pouco a droga dos neorreacionários do Vale do Silício, né? Tem um monte de gente dessa vertente que toma ketamina e toma isso meio recreativo, meio como se fosse uma coisa para abrir a mente. Agora esse negócio de microdosagem de LSD, cogumelo, e os caras ficam tomando isso tudo. E o Elon Musk, o que ele fez, ele teve bastante dopado. Esse tempo é possível ver várias vezes, né? Teve uma entrevista que ele deu naquela conferência ultraconservadora americana, na CPAC, que você vê que ele está bastante dopado. Mas a questão aqui não é discutir isso, né? Eu não quero julgar Elon Musk pela quantidade de drogas que ele toma. Eu quero julgar ele pelo fato de que ele está absolutamente desprovido das próprias faculdades mentais enquanto toma decisões sobre a vida de milhões de pessoas, né? É o cara que foi responsável, e eu diria que ainda é responsável, por esses cortes dracônicos no governo americano, que vão servir, gente, de modelo para cortes dracônicos em qualquer país, entendeu? O que os Estados Unidos fez agora é o modelo que vai ser aplicado no Brasil se a extrema-direita vencer. É o modelo que vai ser aplicado na Europa se a extrema-direita vencer. Não achem que essa história é uma história sobre os Estados Unidos. Ela é uma história sobre a extrema-direita, uma extrema-direita no mundo que atua absolutamente junta, a gente atua em conjunto. Mas o Elon Musk, ele é um cara que tem uma biografia bastante vazia, né? Perto da quantidade de dinheiro que ele tem. Elon Musk é um cara que, ali no começo, né, antes da bolha dos anos 2000, né, da bolha da internet, ele teve uma companhia de certificação que ele vendeu e ele ganhou muito dinheiro. E ele é filho de um cara que era dono de vários negócios ali na região da África do Sul, uma família de afrikaners que vivia lá, né? A família da mãe dele é uma família de canadenses que migraram para a África do Sul quando o apartheid foi declarado, e essa família, acho que o bisavô dele era um cara que tinha uma espécie de partido tecnofascista no Canadá, ali na década de 20, 30. E o pai dele já disse, né, que a família canadense dele era toda hitlerista. E o pai dele era dono desses negócios, estamos falando de uma galera bastante rica. E quando ele começa aí sua vida como dito self-made man, o pai dele já valia mais de 100 milhões de dólares, né? Então não tem nada disso. Então ele participa ali do PayPal, ganha um dinheiro no PayPal, né, que virou uma grande coisa, junto com seu grande amigo Peter Thiel. Ele é meio que comprado para fora da mesa de diretores do PayPal, porque a galera não gosta de trabalhar com ele. E a partir daí ele vai fazendo vários investimentos.
Ele, na real, não cria nada, né? Ele compra a Tesla, que é uma fábrica de veículos elétricos que não foi criada por ele, os veículos não foram criados por ele, pelo menos os que aparentemente não pegam fogo com tanta frequência. Ele consegue bastante dinheiro de crédito de carbono para investir nessa companhia, e depois ele começa essa NASA terceirizada, nessa empresa que veio para terceirizar a NASA, que é a SpaceX. E a SpaceX basicamente come bilhões de dólares do orçamento governamental americano para botar satélite. Depois ele compra as patentes da Starlink e vai nisso aí, né? Ele se torna bastante rico quando apoiado aí nessa coisa a ideia da transição energética, as pessoas começam a comprar ações da Tesla. A Tesla era uma marca que era queridíssima aí por pessoas que eram essa coisa meio do liberalismo americano, né, que você vai salvar o planeta com consumo consciente, né? Então vou ter um carro elétrico para diminuir a minha pegada ambiental e, gente, bom, digamos assim, nada contra você ter a porra do carro elétrico, mas não vai adiantar se você for ter a porra do carro elétrico e parar por aí. E a questão é essa, o cara foi fazendo dinheiro, ele foi prometendo coisas muito malucas. Então com esse negócio da SpaceX ele começa a prometer que ele vai colocar a humanidade em Marte em 10 anos, ele fala isso lá em 2012, já passou esse prazo, começa a dizer que ele vai revolucionar o transporte público com ônibus elétricos automatizados, que os carros dele vão ser automatizados, de direção automática, só ele tem isso, e ele vai fazer robôs que as pessoas vão comprar e que vão fazer todo o trabalho por ela, e ele vai prometendo coisas malucas, e ele faz talvez o que muita gente não entenda, e eu também não entendi na época, o que talvez seja a maior jogada dele. Ele compra o Twitter, num valor muito acima do valor de mercado, e ele compra o Twitter e ele garante ali no Twitter, cara, uma coisa que eu vou dizer que é interessante, ele garante gente que vai estar sempre comprando as ações das empresas dele, né? Ele aperfeiçoa a câmara de eco de direita do Twitter, começa a perseguir as organizações antifascistas que estão ali, tenta expulsar ou censurar a maior parte dos jornalistas e dos pesquisadores que ousam criticá-lo, e começa a deixar propaganda nazista não só correr solta, como aparentemente ele coloca o dedo na balança para que ela seja mais proeminente do que antes. E assim ele vai aumentando sua riqueza de forma excepcional. Hoje em dia o Vale do Silício está todo enfiado dentro da Casa Branca e os negócios deles dependem absolutamente de como o governo vai cortar na carne do povo americano para poder dar dinheiro para esses caras. Então a gente discutiu várias vezes sobre como existe aí um narcisismo letal e que esses caras não estão nem aí para o resto da humanidade. Eles chegaram num ponto de sei lá, cara, não diria uma autoenganação, mas ao mesmo tempo é uma projeção, é uma ideia de que eles vão conseguir substituir as pessoas por robôs, inteligência artificial, e que o resto da humanidade pode ser sacrificado aí na pira do novo capitalismo deles, que é uma mistura meio de monarquia com alguma outra coisa. Mas hoje eu queria pensar bastante sobre como as pessoas estão levando a sério, e eu diria as pessoas, especialmente a grande imprensa, os delírios do Elon Musk sobre ir para Marte e sobre fazer uma grande sociedade em Marte. A NASA tinha um programa já tem um tempo, né? Eles estão fazendo vários testes, vários programas sobre colocar uma base na Lua. Uma coisa mais factível. Vai colocar uma base, um laboratório, mandar uma galera para lá, fazer teste, sei lá, igual tem a estação espacial, entendeu? E esse programa todo foi cancelado, porque agora a ideia dos bros do Vale do Silício é que eles vão criar uma grande inteligência artificial num lugar chamado Stargate, ali no Texas, e que essa inteligência artificial ela vai ficar tão poderosa que ela vai entrar num esquema de auto-melhoria dela, e que nesse ponto em diante a tecnologia vai avançar
a passos super largos e aí vai ter as soluções, é quase magia, né? Vai aparecer as soluções para colocar a humanidade numa sociedade intergaláctica e esse lugar vai ser chamado Stargate. Então assim, bom, vocês já estão vendo aí que tem um monte de referência nerd e o que me chama a atenção aí, cara, é que eu tenho um pouco a sorte na vida de ter convivido com gente realmente inteligente, sacou? Eu não... O cara que eu conheço, com quem eu conversava sobre viagens espaciais, não era aquele filho da puta daquele Serjão Foguetes, assim, aquele saco de... Sei lá, maluco, vou nem pegar tão pesado, não, mas assim, aquele garoto propaganda da SpaceX, sacou? Eu podia conversar com gente que de fato entende certas coisas sobre física, né? E entende sobre o que é viagem espacial, que passou a vida, sei lá, bicho, estudando um par de galáxias em algum lugar, e caras que, porra, né, estão ali pela pesquisa e não simplesmente pelo hype. E existe uma discussão incrível, gente, que assim, é mais fácil você corrigir os problemas que a Terra tem hoje, inclusive a porcaria das mudanças climáticas, do aquecimento global, do que gastar dinheiro para fazer a terraformar Marte, para poder mandar as pessoas para Marte. Não tem nenhum sentido nisso. O único sentido em falar que você quer ir para Marte é o Elon Musk ganhar muito dinheiro, né? E essa corja de jornalistas que sustenta as mentiras dele, né? A biógrafa dele, essa galera que está sustentando as mentiras dele esses anos todos, né? Então, eu vou começar recomendando, tem um podcast que está rolando, eu tenho lido bastante, também parte de um blog chamado The Nerd Reich, o Reich dos Nerds, sacou? E o cara que escreve, já tem um tempo, isso é um blog antigo, é o Gilduran. E ele fez um episódio recente com um amigo dele que é astrofísico e com um outro cara que é astrofísico, sobre um cara que escreveu livros questionando essa babaquice do Vale do Silício, sobre as impossibilidades de viver em Marte, sacou? E de inclusive essa ideia idiota que ele tem, que é assim, vamos para Marte, né? Vamos fazer a nossa escapada para Marte, porque um meteoro pode atingir a Terra e pode gerar um evento de extinção em massa. Então a gente tem que criar uma base em Marte, ou a gente tem que fazer... Enfim, assim, gente, eu queria só pegar uma parte desse podcast que é interessante, que assim, o cara ele vai falando 1000 coisas, e a primeira que ele fala é assim, se você realmente está preocupado com um evento de extinção em massa, você pode construir, sei lá, cara, uma civilização inteira no fundo do parte do oceano, debaixo da Terra, cara, no subterrâneo, na órbita do planeta. Você pode fazer 1 trilhão de coisas que não são e que não incluem tentar fazer Marte ser habitável, né? E tentar fazer Marte ser possível de ser habitável como um ecossistema autossustentável. A gente não está nem perto de conseguir colocar alguém numa espaçonave que vá fazer isso, quanto menos um planeta absolutamente inóspito. E é interessantíssimo como isso, que é uma coisa óbvia, é óbvio, isso não é... Eu não estou aqui colocando uma grande coisa controversa, não é algo colocado imediatamente após Elon Musk falar isso na mídia, ou algum desses baba-ovo aí que escreve qualquer merda em troca de acesso e trabalha para grandes veículos de imprensa ficar repetindo essas merdas, ou quando esse pau no cu do Elon Musk vai no John Rogan, ou quando o Serjão Foguetes ou qualquer cara começa a falar merda. Ninguém fala isso, ninguém coloca essas coisas, ninguém coloca o que é. Se você quer fazer especulação, faça especulação. Eu posso falar, cara, posso fazer especulações incríveis sobre o futuro da humanidade. Não vou pedir dinheiro dizendo que vou fazer isso, entendeu? Talvez devesse, né? Talvez essa seja a grande lição de moral. Mas essa sacada sobre como esses caras estão tomando decisões que matam gente hoje, como, por exemplo, cortar dinheiro de agência humanitária,
Porque assim, acabar com a USAID, por acabar com a USAID, todo mundo que é latino-americano não tá nem aí. Agora você corta todos os programas de ajuda humanitária, recebimento de refugiado, sei lá, cara, prevenção HIV, você vai matar a gente se você corta isso assim, pela raiz. Você está basicamente suspendendo assistência médica, suspendendo ajuda humanitária. Então, o Elon Musk, a galera acha que pelos cortes que ele fez no governo dos Estados Unidos e outras coisas, ele vai ser responsável até o final do ano pela morte de mais de 300 mil pessoas no mundo afora. Tá? Porque ele cortou uma porrada de programa de assistência humanitária, que é parte do soft power americano, sim, cara. É para manter o império rodando. Só que tem gente que depende disso para viver quando o cara tá numa zona de guerra, quando o cara tá numa área que tem uma epidemia, sacou? Então, enfim, até a mitigação do império o maluco cortou. E esse legado, o cara faz isso porque talvez ele acredita ou talvez ele não acredita, né? A gente nunca sabe se esses caras são simplesmente cínicos, se essa pinta de vilão de James Bond é algo absolutamente real. Mas a gente está num momento da história em que esses caras ganham tanto dinheiro e roubam tanto dinheiro das pessoas, eles tomam tanto, que eles podem querer brincar de ser o rei do espaço sideral, entendeu? E esse é um momento estranhíssimo, assim, que a gente tem que pensar. Ninguém está dizendo o óbvio. Eu acho que ninguém está dizendo o óbvio há muito tempo. As coisas chegaram nesse ponto porque não tem ninguém que fala, não, peraí, isso aqui é uma merda. Tá falando merda. Entendeu? Tá falando merda, isso é mentira. A gente tá obcecado, fora da extrema-direita, e eu falo isso como alguém que já pensou assim, com normas, com educação, com uma boa discussão, com debate. Não existe debate nesse ponto. Não existe nada a ser debatido. Não existe nada aí que possa ser debatido com essa corja, cara. Não tem o que se fazer aí. Então, esse é o momento que é estranhíssimo pensar, porque quando eu olho o que acontece agora e você volta lá no Não Olhe Pra Cima, é quase como se ele fosse um comentário sobre o que acontece agora, não só sobre o que aconteceu na pandemia. Sobre arrogância, sobre a falência, sobre covardia. E eu acho que essa pequena obsessão do Elon Musk com Marte, ela é só parte de todo um outro conjunto de maluquices do Vale do Silício, tipo vida infinita, a inteligência artificial que vai ser autoconsciente, e toda hora tem jornalista fazendo relações públicas para esses caras, publicando groselhas sobre como o ChatGPT ficou consciente, recusa ser desligado, como daqui a 10 anos a inteligência artificial vai substituir todos os empregos de não sei quantos setores, vai causar coisa em massa. Eu tenho certeza que eles querem isso. Eu tenho certeza que eles querem que se demita gente para que se coloque qualquer programinha de merda, qualquer gerador de lero-lero para fazer as tarefas no lugar. Isso eu tenho certeza. Que isso será possível dentro do que eles estão fazendo, aí eu já não sei. É isso aí, galera. Fica aí pra gente pensar que talvez o que esteja faltando mais é mandar essa galera que tá especulando em torno do nada a merda, entendeu? Mandar a merda é a melhor coisa a se fazer nesse momento. Hoje ficamos por aqui e até daqui a umas 2 semanas, se o mundo não acabar. Até lá.